Vou começar então. O pessoal alguém que atrasar vai pegando, tá, qualquer coisa eu recapitulo. Ou senão o pessoal pode também assistir a aula gravada, né? Hoje nós vamos falar de mais um CPC, né? Porque eu quero fazer a revisão com vocês o máximo de CPC que eu puder, né? Para vocês realmente preparar para o CFC e também porque é importante também para a própria questão profissional de vocês. E hoje nós vamos falar de um CPC que é o CPC 29, que é o CPC sobre ativos biológicos. Esse CPC, ele vai fazer mais menção à questão da contabilidade de agronegócios, né? Mas que cai demais nas provas, tanto provas de concurso, né, quanto nas provas do CFC. Então, eu achei importante a gente fazer uma revisão dele também, né, para a gente poder tratar algumas questões teóricas. Ele, na verdade, ele é um CPC que ele é um pouco mais teórico, né, porque são mais conceitos que a gente precisa separar e algumas questões sobre a mensuração de como que a gente faz o ativo, como a gente mensura esses ativos biológicos, tá? Vocês chegaram a fazer? Já fizeram contabilidade de agronegócio? Já? Fez, Tamires? Fez, William? Vocês chegaram a fazer? Fez, né? E você, Tamires, fez, né? Bem, então vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela e assim, na medida que vocês forem tendo dúvida, tá? Por favor, me pare para a gente poder, para eu poder sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, conseguindo ver minha tela aí já? Então, gente. Então, beleza. Então, hoje o nosso tema da nossa aula de hoje é o CPC 29, né? Que é a mesma NBCTG 29, que a gente vai tratar sobre ativos biológicos, tá? A primeira coisa, gente, para a gente poder falar sobre esse CPC é a gente entender por que ele existe, né? Qual que é o objetivo desse CPC? E ele, na verdade, ele foi o objetivo mesmo desse pronunciamento, desculpem, né? É para a gente poder tratar contabilmente, né? Tudo aquilo que a gente vai tanto divulgar, quanto contabilizar, como mensurar os ativos biológicos e os produtos agrícolas, né? Eu ainda vou explicar mais detalhadamente nessa diferença, o que é o ativo biológico e o que é um produto agrícola, tá? Para a gente poder, para vocês recapitular isso, tá? Então, é o seguinte, a gente precisa já sabendo, né, para que existe esse CPC, agora a gente precisa entender também qual que vai ser o alcance desse CPC, né? O alcance é em que ele vai atuar, o que a gente vai ter que observar essa norma, né? Então, a gente tem aí, olha, que o pronunciamento, ele vai ser aplicado para a gente poder contabilizar os seguintes itens referentes à atividade agrícola. E quando eu falo agrícola, gente, não é só de plantação, não, tá? É agrícola de uma forma geral. Então, primeiro, são os ativos biológicos, exceto plantas portadoras, que aí você pode me perguntar também, nossa, Gislene, o que é planta portadora? Também não precisa se preocupar, que eu vou explicar aqui o que são as plantas portadoras. E essa letra A aí é muito importante, na verdade, né? Todas as três, a B e C. Mas a A e a B, principalmente, é muito importante a gente entender o que realmente se trata, porque é o que é o mais utilizado, é aquilo que a gente vai mais aplicar o CPC. Então, ele vai ser aplicado, né?
para as questões dos ativos biológicos, exceto as plantas portadoras, a produção agrícola no ponto da colheita, né? E subvenções governamentais relacionadas ao ativo biológico, né? Isso tudo mensurado a valor justo e também a gente excluindo aí as plantas portadoras, aí eu vou explicar por que nós vamos tirar as plantas portadoras aí desse alcance do CPC 29, tá? Então, o que acontece? Quando eu falo aqui de ativo biológico, tudo que a gente for fazer em relação a ativo biológico, a gente vai falar sobre questões de plantas ou, né, no caso, bichos vivos, tá? Que se não respirar, se não tiver ele vivo, a gente não vai trabalhar, não vai atender, não vai entender como ativo biológico, tá? Então, isso é muito importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse CPC, ele não vai se aplicar para algumas questões que também envolvem as atividades agrícolas, né? Como, por exemplo, as terras, né? Terra um terreno grande para plantio, né? Isso a gente não vai trabalhar aqui como ativo biológico, tá? Por que nós não vamos tratar esse terreno onde que acontece o plantio pelo CPC 27? O CPC 29, porque ele vai ser tratado pelo CPC 27, que é o de ativo imobilizado, né? Ou o CPC 28, que vai tratar ali aquela terra como um investimento. Então, por isso que ele não vai alcançar as terras agrícolas. Outra coisa que também esse CPC ele não vai alcançar, né? As plantas portadoras relacionadas com atividade agrícola, tá? O que gente, seria, né? Eu vou explicar também daqui a pouquinho, um pouco mais detalhado, mas só para vocês não ficarem assim, totalmente perdidos sobre esse termo, né? Porque fazem planta portadora, né? A planta portadora é aquela planta que a gente não precisa fazer direto aquele replantio da planta. Então, por exemplo, eu tenho uma fazenda de manga, né? Eu sou produtora de manga. Eu não preciso ficar replantando aquela mangueira todos os anos. Então, meu pé de manga, né? Ali, ele é uma planta portadora. Por quê? Porque é a partir daquela planta que eu vou ir produzindo ali aqueles outros frutos ou os outros produtos agrícolas, né? Diferente, por exemplo, do milho, né? O milho, eu tenho uma plantação de milho. Só que para eu poder transformar o milho num produto agrícola ali que seja, né? Ou qualquer outra coisa, eu preciso fazer toda a colheita e replantar o milho, né? Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho mais, né? Mas só para vocês já entendendo um pouquinho mais quando eu falo sobre planta portadora, tá? Então, no caso das plantas portadoras, nós também não vamos aplicar o CPC 29. Por quê? Porque ele vai estar vai ser abarcado pelo CPC 27, que é também do ativo imobilizado ali, tá? Subvenção e assistência governamental também relativo a essas plantas portadoras, então o CPC 29 não vai ser aplicado para ela. Os ativos intangíveis, né, relacionados com atividades agrícolas, também não vai, por quê? Porque ele vai ser tratado pelo CPC 04, que é o do ativo intangível. E os ativos, né, de direito de uso decorrente de arrendamento de terrenos, né, para atividade agrícola. Por que a gente não vai tratar também esses terrenos de arrendamento aqui pelo CPC 29? Porque ele vai ser tratado pelo o CPC 06, que é sobre o arrendamento mercantil, tá?
E por que que eu estou explicando e falando aqui desses pronunciamentos, né? Dessas, na verdade, não é pronunciamento, dessas situações em que a gente não vai aplicar o CPC 29. Porque vira e mexe a gente vê algumas questões relacionadas a isso nas provas, né? E a gente vê, inclusive, prova de concurso, própria prova do CFC, e até também porque vocês vão ver daqui a pouco, né? Mas quando a gente estiver falando um pouquinho mais, entendendo a diferença das plantas exportadoras, dos produtos agrícolas, né? E dos produtos industrializados, porque a gente vai ver que isso vai nos conceitos, nas definições que o CPC 29 vai trazer para a gente. Então, é importante também vocês saberem aí quais são as atividades, né? Os itens em que a gente não vai aplicar esse CPC, tá? Eu estou trazendo aí agora para vocês uma tabela, né? Ela ficou assim meio ruinzinha porque eu tirei lá do próprio CPC, então ela não está muito legal não, mas qualquer coisa vocês podem ver essa mesma tabela lá no próprio CPC, no próprio pronunciamento, né? Que lá dentro ele vai trazer para a gente essa tabela e a gente consegue ter uma visão melhor do que a gente vai chamar de produto agrícola, o que a gente vai chamar de ativo biológico e quais são, né, gente, na verdade, os produtos que vão resultar desse produto agrícola e até mesmo do próprio produto biológico, tá? Então, olha só, recapitulando em relação à questão do produto biológico. Vocês lembram que eu falei que o ativo biológico, né? Ele é o quê? Ele tem que ser normalmente uma planta, né, gente? Ou um bicho vivo, tá? Então, se não for vivo, se não for planta viva ali, né? A gente não vai entender ele como ativo biológico. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o primeiro. O carneiro. O carneiro, ele é um ativo biológico, porque ele é um bicho, ele dá vivo ali, né? E qual que é o produto do carneiro? O que o carneiro ele vai produzir? Ele produz a lã, né? Então, por exemplo, os carneiros ali cresce a lã, aí os produtores vai lá e vai tosquiar aquele carneiro ali para poder retirar a lã. Então, a lã que o carneiro produz é o que a gente vai chamar de produto agrícola, tá? Então, para a gente já começar a diferenciar ativo biológico de produto agrícola. Só que aí, o que acontece? Esse produto agrícola, ele ainda pode ser o quê? Transformado, ele pode ser, na verdade, processado, né, gente? Passar por um processo de processamento ali, de transformação, né? Que ele vai ter muito mais um cunho que industrial, de uma industrialização, tá? Então, seria mais ou menos a industrialização do produto agrícola, tá? Então, essa industrialização, a gente vai chamar, né, de produto resultante aqui do produto agrícola. E o mais interessante aqui, né, eu falei com vocês de algumas coisas, né, alguns pontos em que o CPC 29 ele não vai ser aplicado. E aí aqui a gente tem uma questão, olha, o ativo biológico, né, a gente vai tratar e a gente vai aplicar o CPC 29. Tá? Sempre. O produto agrícola, tá, gente? Nós também vamos aplicar o CPC 29. Porém, aqui, quando a gente está falando, né, de um produto resultante desse produto agrícola, em que a gente ele vai passar por um processo de industrialização, ele deixa de ser entendido como um ativo biológico, né? E ele vai ser tratado como um produto, e aí, com um produto, a gente contabiliza esse produto em estoque. E se ele é um estoque, ele não vai ser tratado pelo CPC 29, ele vai ser tratado lá pelo CPC 16, que a gente já também viu aqui na nossa disciplina, né? Então, por isso que é importante a gente entender que cada um desses processos, tanto do ativo biológico, do produto agrícola e da transformação desse produto agrícola, tá? A gente pode também, a mesma questão, pegar, eu tenho aqui um gado, né? Um gado de leite.
ele é o gado ali, a vaquinha, é o meu ativo biológico. O produto que essa minha vaca produz é o leite, tá? E aí, do leite eu posso industrializar, eu posso transformar e produzir queijo, produzir nata, produzir manteiga, né? E produzir outras coisas que são derivados do leite, tá? E aqui, por exemplo, né? Agora eu dei um exemplo de 2 bichos. Vamos pegar aqui, olha, uma questão de plantação, a videira, né? A videira ali é onde a gente vai produzir as uvas, né? Então, a videira, ali, aquela plantação toda, né? Videira é o nosso ativo biológico. O produto da videira vai ser a uva, né? E aí eu posso vender esse produto agrícola, que é a própria uva, ou eu posso também transformar essa uva, né? Passando por um processo ali de industrialização e produzindo vinho, né? Que aí ele já passou ali por todo esse processo, e aí a gente vai tratar pelo CPC 16 e não pelo CPC 29. Tá? Então, a gente precisa ter um entendimento claro sobre isso, porque tem diferença. Tem diferença na hora da gente poder fazer o reconhecimento inicial e também para a gente poder fazer a mensuração subsequente, tá? Isso vai ficar também aqui um pouquinho mais claro para vocês. Então, vamos ver quais são agora as definições que o próprio CPC vai trazer para a gente, né? Quais são ali os termos que são usados, né, no pronunciamento e o que esses termos ali eles significam. Então, vamos ver o primeiro, né, gente, que é bem importante aqui, olha. Atividade agrícola, né? A atividade agrícola é o gerenciamento da transformação biológica e da colheita de ativos biológicos, né? Então, aqui, olha, eu posso estar falando aqui do próprio ativo biológico, que ele pode ser através de uma colheita, né? Se for alguma questão de plantação, ou da transformação ali biológica mesmo, por exemplo, no caso da vaca, né? Isso tudo para quê? Para venda ou para conversão em produtos agrícolas, né? Ou em ativos biológicos adicionais pela entidade. Então, isso é atividade agrícola, tá? Então, é o gerenciamento da transformação biológica e da colheita de ativos biológicos para a venda ou para conversão em produtos agrícolas ou em ativos biológicos adicionais, tá? E aí, o próprio CPC também, ele vai esclarecer para a gente a definição da planta portadora, que eu comecei a explicar para vocês alguns minutos atrás. Então, olha só, planta portadora é uma planta viva, né? Como eu já tinha dito para vocês, é uma planta viva que é utilizada na produção ou no fornecimento de produtos agrícolas, ou seja, ela tem que estar ali viva, onde que ela vai produzir ali os frutos daquela própria planta, né? Para quê? Para que eu possa fornecer tanto o próprio fruto ali daquela planta, ou fazer uma transformação ali, que no caso seria o produto agrícola. É cultivada para produzir frutos por mais de um período, ou seja, deu exemplo no caso da mangueira, né, gente? Mas, por exemplo, pode ser qualquer outro tipo. A gente pode falar de mangueira, pode falar de pé de laranja, pode falar de limoeiro, pé de bananeira, né, goiabeira, ou seja, são frutas que vão produzir, né? Frutos ali por mais de um período. Não é aquela característica ali de planta, né? Em que a gente vai precisar sempre ficar replantando, como eu dei o exemplo para vocês ali no caso do milho, né? Que a gente precisa replantar, fazer um replantinho para que ele possa produzir novamente, né?
Então, ela tem uma probabilidade remota de ser vendida como produto agrícola, né? Exceto para eventual venda como sucata, ou seja, só se você realmente estiver sucateando ali, né? Por exemplo, alguma planta específica em que, por exemplo, a madeira dela pode ser reutilizada ou qualquer uma outra coisa desse tipo, né? Então, a produção agrícola, que aqui também é um outro termo, que aqui a gente falou da atividade agrícola, da planta portadora e a produção agrícola, né? Que a produção agrícola, ela é o produto colhido do ativo biológico da entidade, né? Então, é o quadrinho que eu expliquei anteriormente. Eu tenho um produto biológico, aquele produto biológico ele vai produzir, ele vai gerar um fruto que a gente vai chamar de produto agrícola, que no caso seria ali a produção agrícola daquele ativo biológico, beleza? Deu para poder entender aqui, gente, até agora, mais ou menos, o que é um ativo biológico, o que é a planta portadora, produção biológica, produção agrícola. Tá dando para poder compreender? Tá? Então, vou continuar aqui rapidinho, né, sobre a questão das definições, né? Nós temos aí também, né, que o ativo biológico, ele é um animal ou uma planta viva, que eu também já adiantei aí para vocês. Outra definição que o CPC traz para a gente, né, sobre a transformação biológica, né, gente, que no caso seria ali o processo de industrialização. Então, olha só, transformação biológica compreende o processo de crescimento, degeneração, produção e procuração que causa mudanças qualitativa e quantitativa no ativo biológico, né? Então, tudo aquilo que eu fazer essa transformação, que vai, na verdade, né, causar essas mudanças aí qualitativa e quantitativa nesse ativo biológico, a gente vai entender como transformação. Outra definição importante para a gente aqui, né, que o CPC ele vai trazer. Ele vai trazer sobre a questão da despesa de venda. Por que eu estou falando de despesa de venda aqui agora? Porque essas despesas de vendas, elas vão ter um impacto na hora da gente fazer a mensuração, né, desse ativo biológico. Então, o CPC, ele vai trazer para a gente e vai falar para a gente que as despesas de vendas, né, que são aquelas despesas incrementais, né, diretamente atribuíveis à venda do ativo, exceto despesa financeira e tributo sobre o lucro, né? Então, ou seja, toda e qualquer despesa que eu tive, que isso é despesa incremental, para que eu pudesse vender aquele ativo ali, ativo biológico, eu vou entender como uma despesa de venda. Grupo de ativo biológico, né? Ele vai chamar de um conjunto de animais ou plantas vivos semelhantes. Então, por exemplo, se eu tenho criação de gado, né? E eu tenho todo aquele gado lá, aquilo ali a gente vai chamar de um grupo biológico de gado, né? Se eu tenho uma plantação de vinho, um vinhedo, né? Todo aquele vinhedo ali é um grupo de ativo biológico, né? E a colheita, que é a extração do produto do ativo biológico, né? Ou a cessação da vida desse ativo biológico também, né? Que pode acontecer desse ativo biológico, eu produzir. Vamos colocar aqui, eu não conheço uma planta que seja assim, mas digamos, ela vai durar durante 5 anos, 6 anos, aí depois eu tenho que fazer o replantio, né? Aí faz a última colheita e faz o replantio. Então, é um tipo ali de ativo biológico também, que a gente vai fazer a colheita e vai cessar aquela vida ali daquele ativo biológico, né? Bem, além disso, gente, da questão do ativo biológico e da produção, nós temos que entender também sobre o tipo de cultura
que pode acontecer dentro desses ativos biológicos. E quando eu falo cultura, essa cultura de plantio mesmo, né, gente? É de produção ali daqueles produtos agrícolas, né? Então, dentro do CPC, ele vai chamar de cultura temporária, né? Aqueles ativos biológicos, né, que são sujeitos a replantio, né? Ou seja, são aqueles ativos biológicos que são arrancados ali do solo através da colheita. Então, ela tem uma vida útil inferior a 1 ano, né? Por quê? Porque depois ela precisa ser replantada de novo. Como, por exemplo, o arroz, o milho, o feijão, a soja, né? São produtos que nós plantamos, ele tem o tempo ali da produção dele, vai produzir, vai acontecer a colheita e você precisa replantar, tá? Então, o período de vida útil desse tipo de cultura temporária, ele é inferior, né, a 1 ano. Então, nós vamos entender e chamar como cultura temporária. Já as culturas permanentes, né, são aquelas que duram mais tempo, né, gente? Elas produzem por vários anos ali, né? Por exemplo, a mangueira, que eu já utilizei o exemplo aqui, o café, né? Um pé de café, ele dura em cerca de 20 anos, né? Então, é aquele tipo de plantação que ela vai produzir por muitos anos, né? Sem precisar ficar fazendo replantio. Tá? Então, isso é a cultura temporária e a cultura permanente, né? Agora, dentro dessa questão da cultura temporária e cultura permanente, nós temos algumas questões, né? Por quê? Na cultura, gente, temporária, que é aquela que eu vou plantar e eu vou colher muito rápido, né? E eu vou precisar fazer aquele replantio. Quando eu faço aquela colheita ali, e eu já vou comercializar de uma maneira mais rápida, né? E eu não vou ter que fazer nenhum outro tipo de processamento. E mesmo aquelas que às vezes a gente ainda vai processar, porque, por exemplo, o milho eu posso transformar ele em fubá, posso transformar em farinha, né? A gente tem outras coisas para poder fazer a transformação dele ali. Mas, independente disso, todos os produtos oriundos, né, de uma cultura que ela é temporária, a gente não vai aplicar o CPC 29, nós vamos aplicar o CPC 16, que é o CPC do estoque, e nós vamos contabilizar esses produtos lá no ativo circulante, né? Ou seja, a gente não vai tratar aquilo como um imobilizado, tá? Então, ativo circulante e vai ser tratado, vai ser abarcado pelo CPC 16, que é o CPC dos estoques. Se a cultura ela for permanente, aquela que a gente não precisa ficar replantando toda hora, né? Nós vamos entender que esse ativo biológico, a gente vai contabilizar ele dentro do ativo imobilizado, né? E ele vai estar ali sujeito à depreciação ou exaustão, né, gente? E se ele é um ativo biológico, nós também vamos tratá-lo através desse CPC, que é o CPC 29, tá? Então, a gente vai tratar todos esses conceitos e também tanto a mensuração inicial como a subsequente, que a gente vai falar agora, tá? Então, isso aqui para a gente é importante, tá? Muito importante. A cultura temporária, contabilização, ativo circulante, e o CPC que vai tratar esse ativo circulante é o estoque, CPC 16. Se a cultura ela é permanente, a gente entende ele como um ativo biológico, ele vai ser tratado através do CPC 29, nós vamos contabilizar ele no imobilizado, e ele vai estar sujeito à depreciação, né? Ou até mesmo a teste de impairment, né? Dependendo da situação. Então, eu trouxe um esqueminha aqui para vocês sobre essa questão do próprio ativo biológico. O ativo biológico, gente, ele tem que estar ligado a essas 3 questões que estão aí na tela, né? Então, o ativo biológico aqui,
Se não houver esses três pontos, ou seja, né, esse tripé, a gente não vai entender ele como ativo biológico. Então, olha só, a primeira questão. Para a gente considerar um ativo como biológico, né, a gente vai ter que tanto contabilizar, ele vai ser avaliado, né, pelo método do custo ou do valor justo, desde que a gente consiga, né, de uma maneira confiável, tá? Confiável, atribuir um valor justo para esse ativo biológico. Se eu não conseguir determinar o valor justo de uma maneira confiável, a gente utiliza o custo, ok? Mas, além disso, né, esse ativo biológico, ele precisa ser controlável, ou seja, eu preciso controlar aquela produção dele e saber que ele que os produtos que vão sair dali, eu consigo fazer um controle sobre esse ativo biológico. Se ele não for controlável, né, eu não posso classificá-lo como um ativo biológico. E outra característica do ativo biológico, ele tem que ser um tipo de ativo que vai trazer para mim futuramente um benefício econômico. E o que é um benefício econômico? Ele vai trazer um produto que eu vou poder vender aquele produto, ou ele vai produzir um produto em que eu vou poder transformar esse produto e fazer uma revenda, né? Ou seja, ele tem que trazer a qualquer tipo de benefício futuro. Se ele não trouxer benefício futuro, ele não é um ativo biológico, tá? Então, isso para a gente também é muito importante. O ativo biológico, ele tem que estar ali relacionado nesse tripézinho aí, né? O custo, o valor justo confiável, ele tem que ser controlável e ele tem que gerar benefício econômico futuro, tá? Além disso, gente, nós temos também, o próprio CPC ele vai trazer, ele vai conversar conosco sobre a questão da mensuração, né? Ou seja, como que nós vamos mensurar esse ativo biológico, né? Então, o que o CPC ele vai dizer para a gente? Ele vai dizer que o ativo biológico, né, ele deve ser mensurado sempre pelo valor justo menos a despesa de venda. Por isso que lá atrás, né, nas definições, a gente traz aquela definição de despesa de venda, tá? Por quê? Porque tanto ele vai ser reconhecido, né, mensurado aí no valor justo, menos a despesa de venda, tanto no momento do reconhecimento inicial, quanto no final de cada período de cada competência, ou seja, de cada mês, tá? Então, como que eu vou mensurar o ativo biológico? Sempre, gente, valor justo menos a despesa de venda, seja no reconhecimento inicial ou seja ali na mensuração subsequente, tá? Então, isso tudo, né, exceto os itens lá que a gente trata no item 30, lá do próprio CPC, né? E lembrando, tem um outro detalhe aqui dentro, né, dessa mensuração, é que isso nós vamos reconhecer, né, o ativo biológico pelo método do valor justo menos a despesa, né? Desde que esse valor justo ele possa ser mensurado de maneira confiável, ou seja, né, eu consigo prever, né, eu consigo realmente saber. Por quê? Se ele não for, né, confiável, se eu não conseguir prever aquilo ali, se a capacidade de reconhecimento dele não for possível, né, o que eu tenho que fazer? Existe uma forma da gente fazer esse reconhecimento, a mensuração, né? Que aí eu vou tratar aqui com vocês no próximo slide, né? Que aí a gente vai tratar também sobre a questão do teste de impairment, que é a recuperabilidade, né? E recuperabilidade do ativo biológico. Outra questão.
O próprio produto agrícola, né, que a gente vai colher do ativo biológico, né, ele também tem que ser mensurado pelo valor justo, menos as despesas ali com vendas no momento da colheita. Então, eu colhi o milho, eu colhi o feijão, é nesse momento que eu vou determinar ali qual que é o valor justo daquele produto agrícola, tá? Aí, lembrando, né, que já que eu estou tratando de um produto agrícola, de uma cultura que ela é temporária, né? Então, nesse momento, o que eu vou fazer? Eu preciso aplicar o CPC 16, né? Ali para poder determinar qual que é o valor justo daquela produção agrícola, tá? Outra questão. Por isso que eu, na verdade, aqui, olha, no CPC, no item 12 ali, olha, o CPC aqui no item 12, ele diz, né, que a gente vai reconhecer, mensurar o ativo biológico pelo valor justo, menos as despesas com vendas, né, desde que o valor justo ele possa ser mensurado de maneira confiável. E quando a gente não consegue mensurar isso de maneira confiável, né? Quando a gente tem uma incapacidade de fazer essa mensuração, ele vai também tratar aqui para gente de quando isso acontecer. Então, ele vai dizer o seguinte, né? Há uma premissa de que o valor justo dos ativos biológicos pode ser mensurado de forma confiável. Contudo, tal premissa ela pode ser rejeitada no caso do produto biológico, cujo valor deve ser cotado pelo mercado. Porém, este não tem disponível e as alternativas para mensurá-los não são claramente confiáveis. Em tais situações, o ativo biológico deve ser mensurado ao custo menos qualquer depreciação e perda por irrecuperabilidade acumulada. Então, por que eu estou chamando atenção nisso aqui? Porque isso aqui cai demais, gente, dentro nos exames, tanto do CFC quanto em outras provas, né? Por quê? A gente tem duas situações, dois cenários, vamos dizer assim, para a gente poder fazer a mensuração do ativo biológico, né? Quando eu consigo determinar um valor justo de uma maneira confiável, como que a gente faz a mensuração? Valor justo menos as despesas com vendas. Quando eu não consigo determinar o valor justo por um cenário confiável, como que eu vou tratar essa mensuração? Vai ser o valor do custo menos depreciação e perda por irrecuperabilidade, tá? Ali acumulado. Então, tem que ter atenção aí em relação a isso, tá? Quando for fazer prova e até também aí no próprio dia a dia, se um dia vocês forem trabalhar com qualquer empresa que vai produzir aí no mercado do agronegócio, né? Então, gente, quando o valor justo desse ativo, né, ele se tornar mensurável de forma confiável, ou seja, quando eu conseguir determinar realmente o valor justo de maneira confiável, aí a entidade, né, a empresa, ela vai passar a mensurar isso pelo valor justo menos as despesas com vendas. Enquanto não for confiável, vai ser sempre o custo menos a depreciação e perda por irrecuperabilidade. Deu para poder entender essa questão aqui no caso da incapacidade? Deu, pessoal? William, Thaís, Tamires, que eu sei que estava aí. Deu para poder compreender? Vocês estão conseguindo me ouvir? Gente? Professora, Oi. eu estou te ouvindo, mas eu acabei de chegar agora, então... Não, mas então tá bom. Achei que até minha conexão tinha caído aqui, qualquer coisa, porque ninguém falou nada, né? Mas enfim, mas deu para você poder entender, pegar um pouquinho aqui, Marcelo? Você chegou agora, mas
a gente tem uma diferença aqui em relação à questão da mensuração, né? Do ativo biológico, né? Mas, enfim, daqui a pouco, quando a gente estiver fazendo os exercícios, talvez fique mais claro aí para vocês, né? Mas, enfim, o ativo biológico, né? É ativo biológico, de qualquer maneira, a gente vai avaliar ele pelo método do valor justo, né? Ele sempre vai ser avaliado pelo valor justo. Se ele for mensurável, né? De maneira confiável, a gente vai usar o valor justo menos despesa com vendas, né? Se não for confiável, a gente vai usar o custo menos depreciação, qualquer perda por irrecuperabilidade, tá? Essa aí é a premissa aí da mensuração. E um detalhe, todas essas variações do valor justo, né, que pode acontecer durante o período da gente estar fazendo as mensurações subsequentes, elas sempre serão contabilizadas no resultado do exercício, né? Então, ela vai ser lá um valor justo por meio do resultado. A gente vai contabilizar essas variações lá no resultado, tá? Então, tem que transitar pela DRE. Então, o que eu fiz, gente? Peguei todas essas questões que o CPC ele trata e procurei fazer um resuminho aqui para vocês de como que a gente vai tratar essa mensuração, né? Então, é o seguinte, nós temos os ativos biológicos e a produção agrícola, que a produção agrícola, né, é fruto do ativo biológico, como a gente já falou. Aí aqui, olha, o que eu coloquei? A condição. Aí a condição aqui, eu posso qualquer coisa trocar, se for o caso aqui, ó, essa praticável, impraticável, por, né, com confiança ou sem confiança, né? Por quê? Se independente, né, gente, aqui no caso, né, da condição, se ele for praticável ou impraticável, a gente sempre vai mensurar ele pelo o valor justo, né, no caso aqui dos ativos biológicos. Só que a gente só tem a diferença aqui no caso da forma como que nós vamos reconhecer, fazer o reconhecimento inicial. Se esse ativo biológico, a gente consegue determinar o valor justo dele de uma maneira confiável, né? Ou seja, ele é praticável no mercado, como que a gente vai reconhecer ele inicialmente? É o valor justo deduzido a despesa com venda, né? E a mensuração subsequente vai ser sempre a mesma coisa, o valor justo menos despesa com venda. Se esse ativo biológico aqui, o valor justo dele, né, ele não é determinado de uma maneira com muita confiança, ou seja, não é praticável, ou seja, é impraticável no mercado, qual que vai ser o reconhecimento aqui no caso inicial? A gente vai considerar o valor do custo deduzido às depreciações, né? E as perdas por impairment, né? Que seria as perdas por irrecuperabilidade. E a mensuração subsequente, assim que for praticável, ou seja, assim que for possível determinar de maneira confiável o valor justo, aí a gente vai passar a considerar o valor justo, ficou faltando um S aqui, ó, o valor justo, né, deduzido aqui as despesas com vendas, né? Aí ele vai passar a ser como o praticável aqui, tá? Se eu estiver falando de uma produção agrícola, né? A condição para que ele possa acontecer aqui é a produção, né? Colhida mesmo, ou ou está pronto para o abatimento, por exemplo, se eu estou falando de um gado de corte, se é um gado de corte, né? Ou, por exemplo, né? Um
uma criação de porcos, por exemplo, né? Aquele vai engordar ali o porco ou o gado até ele chegar ao momento de ser abatido, né? Ou, por exemplo, produção viária, né? Você vai ali engordar ali toda aquelas aves, né? Igual imagino que os perus aí, ó, já tá ficando todo mundo gordinho aí, porque o Natal tá chegando, até o momento do abatimento, né? Então, essa é a condição, tá? Porque a produção agrícola, nós vamos determinar o valor justo no momento da colheita ou no momento do abatimento. E aí nós vamos aplicar, como eu disse, o CPC 16, que é o CPC do estoque, né? O reconhecimento inicial vai ser sempre o valor justo deduzido da despesa, né, com venda, e a mensuração aqui subsequente, nós vamos aplicar, no caso aqui, o CPC 16, que é o CPC dos estoques, porque essa produção agrícola aqui, eu já vou, na verdade, ele não é um ativo biológico. Se ele não é um ativo biológico, né, se ele já está ali, passou pela colheita ou abatimento, ele já vai estar dentro daquele conceito de cultura temporária que a gente vai tratar pelo CPC 16, que é o estoque. E lá no CPC 16, ele diz que a mensuração subsequente dos estoques, eles são reconhecidas pelo custo, o valor do custo, ou o valor realizado líquido dos dois, o menor, tá? Isso aqui também a gente já viu aí em aulas anteriores, quando a gente tratou o CPC 16. Então, a gente tem que ter atenção aqui sobre qual CPC que nós vamos aplicar para cada uma dessas questões, tá? Vamos ver na prática aqui? O que na verdade, eles costumam cobrar aí, tanto nos concursos, né, e também nos próprios exames aí do CFC. A gente vai ver que, olha, que a maior parte das questões, elas são todas questões mais relativas a essa parte teórica, né? Então, tem que entender bem o que é um ativo biológico, o que é a produção agrícola, a cultura permanente e a cultura temporária, qual que é o critério de mensuração, o valor justo, né? Menos as despesas com vendas, ou se quando eu não conseguir determinar o valor justo, aí é o custo, menos depreciação e as despesas com irrecuperabilidade, né? Quando que eu vou aplicar o CPC 29 e quando eu vou aplicar o CPC 26. Então, ou seja, ele é muito mais a questão teórica da norma aplicada do que a gente trazer aqui questão numéricas, né? Então, vamos ver aqui essa questão do CESP, que foi de uma prova aqui de 2018, né? Que na teoria não está tão velho assim, até que está recente. Então, vamos ver o que diz aqui e vamos ver se vocês vão conseguir responder essas questões aí, olha. No que se refere à avaliação e mensuração dos itens do ativo imobilizado, julgue o item subsequente. Enquanto o custo deduzido da depreciação, amortização ou exaustão, revisado periodicamente pela avaliação de recuperabilidade do valor investido, é o critério de avaliação de ativos imobilizados na maior parte das empresas. Até aqui, gente, ó, só balela, só encheção de linguiça, tá? Nas empresas agrícolas, os ativos biológicos devem, em geral, ser avaliados ao valor justo. Isso aí, né? Tá certo ou tá errado? O que vocês acham? Tá certo? Tá certo ou tá errado? Certo ou errado? Aqui, ó, só faltou só a pulseirinha. Falta as despesas, Tá né? Valor certo. justo menos as despesas. Hã? É valor justo menos as despesas. Então, mas aqui ele está dizendo assim, olha, nas empresas agrícolas, os ativos biológicos devem, em geral, ser avaliados a valor justo. Isso está certo ou está errado? Sei. Tá certo, né? Certíssimo. Tá vendo, Tamires? Passou já, ó.
Estrelinha para você, né, gente? Tá certo. Por quê? Lembra que eu acabei de falar aqui atrás, ó. É ativo biológico, ele é sempre reconhecido pelo valor justo. Sempre o valor justo, tá? Então, aí, essa aí tá certo, tá? A questão aí. Vamos para a próxima aqui, olha. Questão 4. Ó, do exame de suficiência, aqui, ó, de 2018. Uma sociedade empresária tem como atividade principal a produção e a comercialização de milho. Essa sociedade também desenvolve, em menor escala, a atividade de comercialização de fubá, canjica, amido e flocos. Aqui, gente, a gente já tem que ler com atenção. Olha só, a empresa, ela comercializa milho e pega o milho aqui e transforma esse milho e produz, né, comercializa fubá, canjica, amido e flocos. Olha só, já está dizendo aqui. Todos resultantes do processamento do milho colhido. Sabe-se que, ao encerrar o último exercício social, faziam parte dos ativos dessa sociedade e estavam registrados em seu balanço patrimonial. Uma lavoura de milho no ponto de colheita, 120 toneladas de milho em grãos, colhidas na última safra e armazenadas em silos na sociedade empresária, produtos resultantes do processamento do milho colhido, armazenados no galpão da sociedade empresária. Considerando-se apenas as informações apresentadas na NBCTG 29, que é o próprio CPC 29, né? Ativo biológico produto agrícola, assinale a alternativa correta sobre esses ativos da sociedade empresária. A lavoura de milho é uma planta portadora. A lavoura de milho é um ativo imobilizado em andamento. Os produtos resultantes do processamento do milho colhido são classificados como estoques. O milho em grãos e os produtos resultantes do processamento do milho colhido são classificados como ativos biológicos. Qual resposta que, no caso, vocês considerariam aqui a resposta correta? Só repete a última, por favor, professora. O milho em grãos e os produtos resultantes do processamento do milho colhido são classificados como ativos biológicos. O que vocês acham aí que é o certo? Que ele está pedindo aí para a gente poder considerar, né, em relação ao CPC 29, ativo biológico aí, assinalar a alternativa correta sobre os ativos que ele tem lá, né? No caso lá, uma lavoura de milho no ponto da colheita, 120 toneladas de milho em grãos que foram colhidos, né, na safra e armazenado lá no silo. Tem produto também resultante do processamento do milho colhido. Então, por exemplo, poderia ser um fubá, um amido, né? A canjica, lá o floco, que está armazenado lá no galpão da sociedade, também empresária. Isso aí é o quê? Qual é a resposta correta? Eu acho que é aqui os produtos derivados viram estoque. Não sei, professora, essa é difícil. Vamos pensar então, olha. Ó, a lavoura do milho, ela é uma planta portadora? Não. O que é uma planta portadora? Aquela que não precisa plantar todo mês, todo ano. Isso, então o milho não é uma planta portadora. Então, a letra A está descartada, né? A lavoura de milho é um imobilizado em andamento? Não. Não, né, gente? Não faz nem sentido, porque ela é uma cultura ali temporária, né? Então, não é um imobilizado que está em andamento, eu estou plantando, colocando ali, né? Acabei de plantar um pé de manga, vai demorar para aquela mangueira ali crescer e produzir. Então, não é,
Então, letra B também está descartada. Os produtos resultantes do processamento do milho, ou seja, eu peguei o milho, que é uma cultura ali, né, temporária, peguei e transformei, né? Se eu transformei aquilo ali, né, qual que vai ser o CPC que a gente vai tratar? Que vai aplicar o CPC 16. Onde que eu vou contabilizar aquilo? Lá no circulante, nos estoques, né? Então, essa é a resposta certa, letra C. Os produtos resultantes do processamento do milho colhido são classificados como estoque, né? Agora, vamos ver aqui, olha, por que a letra D está errada? O milho em grãos e os produtos resultantes do processamento do milho colhido são classificados como ativos biológicos. Óbvio que não, né? Por quê? O ativo biológico, ele tem que ser uma planta ou um animal vivo, né? Então, se ele não é vivo, grão não é vivo. O milho ali, o fubá que está produzindo ali, que foi transformado, passado pelo processo de industrialização, ele não é vivo. Então, a letra D aí também está completamente errada, né? Então, para vocês perceberem que não é tão difícil assim, né? Às vezes, assim, você lê, aí você fica um pouco afobado, mas se você pegar bem e cada CPC, gente, isso aqui é processo para a vida, tá? E no caso é dos exames de suficiência. Eu sei que são 49 CPCs, são muitos CPCs, né? São bastante. E alguns são longos, não dá tempo de ver todas as questões e tudo. Mas se vocês conseguirem repassar, né? Pelo menos todo o CPC, ele tem a mesma estrutura, que é o objetivo, o alcance e as definições, tá? Se vocês conseguirem estudar bem feito, pelo menos se organizar para passar nesses 3 pontos de cada CPC, vocês conseguem fazer uma prova boa. Tá? Seja num concurso, ou seja para o exame do CFC. Por quê? Porque dentro dessas 3 premissas que a gente tem ali dentro do CPC, é aquilo que vai guiar todo o resto. Então, nas provas, você costuma ir bem. Então, nessa questão aqui, a gente pegou só praticamente esses 3 pontos, e que foram os pontos que a gente falou aqui, que é, na verdade, aquilo que é o principal e o mais aplicável aqui, no caso, para o CPC 29, que é o ativo biológico, tá? Agora vamos ir mais uma questão aí que também do exame de suficiência, tá vendo? De 2018, tá? Em relação ao NBCTG 29, que trata ativos biológicos e produtos agrícolas, analise as afirmativas. Tananana é um animal e ou planta vivo. O que é isso aqui? Animal ou planta vivo. Aí aqui, olha, aí a gente tem que assinar a alternativa que completa correta isso e sequencialmente as afirmativas anteriores. Ela é o quê? Um ativo biológico ou uma produção agrícola? Porque que a maior parte aqui é ativo biológico, só a letra D que é uma produção agrícola. Então, o que é isso aqui? Que é um animal ou planta viva? É um ativo biológico, né, gente? Eu acabei de falar. Ativo biológico, ele tem que ser ou um animal ou uma planta viva, né? Então, a letra D aqui a gente já elimina, né? Porque ela não é uma produção agrícola. Então, vamos aqui no 2. Compreende o processo de crescimento, degeneração, produção e procriação que causa mudanças qualitativas e quantitativas no ativo biológico. O que é isso, gente? Transformação biológica. Uma transformação biológica, né? O próprio trecho ele já está falando, né? Ele compra um processo de crescimento ali, né? De produção, ou seja, eu estou transformando ali um produto ou um ativo biológico, né? Então, é uma transformação biológica. Se é transformação biológica aqui, a gente também já elimina a letra A, né? Por quê? Aqui a sequência é ativo biológico, atividade agrícola.
Então, a letra A e a letra C a gente já eliminou. Então, ou é a letra B ou a letra C aqui. Vamos ver aqui o número 3. É o produto colhido de ativo biológico da entidade. O que é esse produto do ativo biológico? Colheita. A colheita, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma mangueira, um manguezal lá, o produto ali da mangueira que eu vou colher é a manga, né? Então, se eu tô colhendo se eu peguei a manga, eu colhi a manga, né? Então, é a colheita, né, gente? Né? É a colheita ou é a produção agrícola? Colheita. Hã? A colheita. Então, vamos ver aqui, então, o número 4, para a gente tirar a prova dos 9. É a extração do produto de ativo biológico, ou a cessação da vida desse ativo biológico. Olha só, aqui, ó, no 3 é o produto colhido do ativo biológico. Então, lembra lá daquele quadrinho de esqueminha que eu mostrei para vocês lá atrás, ó. Aqui, ó. Tá? Eu tenho a plantação de algodão. O algodão, ele produz... a plantação de algodão, ela produz aqui, no caso, algodão. Vou pegar um outro aqui, uma árvore frutífera, qualquer aqui, ó. A árvore frutífera, ela vai produzir a fruta que vai ser colhida. Então, dessa árvore frutífera, ela vai ter um produto agrícola. Tá? Então, aqui, ó, no caso... Cadê aqui a questão? O produto colhido do ativo biológico é a produção agrícola. Quando eu faço a extração do produto do ativo biológico, eu vou lá na mangueira e tiro a manga. Quando eu extraio aquela manga ali que é o produto, aí eu estou colhendo a manga. Tá? Então, se eu faço a extração, é a colheita. Então, a resposta aqui é a letra B. Tá? Porque aqui no caso, o produto colhido ali é a produção agrícola. É a produção daquele ativo. Entendeu? Entendeu, gente? Entendeu, Tamires? Entendi sim. Professora, tranquilo. Tranquilo? Tá conseguindo aí, William? Tô sim. Beleza. Então, vamos aí em mais uma aí, né? Questão 7 aí, olha, de um exame também de suficiência, olha. Os ativos biológicos são definidos pela NBCTG 29. Ativo biológico e produção agrícola como um animal ou uma planta vivos, né? Que é, no caso, o ativo biológico ali. A mesma norma define produção agrícola como produto colhido de ativo biológico da entidade. O ponto de colheita ou abate é o momento em que o ativo em questão passará a estar sob o escopo da NBCTG 16, que é, no caso, os estoques, deixando de estar sob o escopo da NBCTG 29, ativo biológico e produto agrícola. Esse ponto é, portanto, o último em que o elemento será mensurado de acordo com o critério previsto na NBCTG 29. Considerando-se o que dispõe a NBCTG 29, ativo biológico e produto agrícola, e atendidos os requisitos, né, de reconhecimento, o produto agrícola colhido de ativos biológicos da entidade deve ser mensurado. Letra A, alternativamente ao custo ou valor realizável líquido dos dois o menor, alternativamente ao custo ou valor reavaliado dos dois o menor, obrigatoriamente ao custo menos a exaustão, ou letra D, obrigatoriamente ao valor justo menos a despesa com venda. O que vocês acham aí? Como que a gente vai avaliar aí
né, produto agrícola aí? Eu marcaria a letra D, né, professor? Qual? A D. Letra D, obrigatoriamente valor justo menos a despesa aqui? Exato, é. E quem mais aí que pensa que é diferente? Todo mundo acha que é a letra D? Eu acho que é a letra D, professor. Hã? Letra D, professor. Letra D também? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos passar aqui no caso aqui para a gente poder ir eliminando, né? Então, olha só. Ele está pedindo para a gente considerar o que está tratando no próprio CPC aqui 29, né? Que é e atendido aqui, no caso, os requisitos de reconhecimento, né? O produto agrícola colhido de ativos biológicos da entidade deve ser mensurado. Como que ele vai ser mensurado? Aqui ele está falando que é alternativamente o valor realizável líquido, o custo ou o valor realizável líquido dos dois, o menor. Esse aqui não é. Por que esse aqui não é, gente? Por que a letra A está errada? Por que vocês marcaram letra D aqui? Por que você acha que é a letra D, William? Eu acho que a letra D, por causa obrigatoriamente pelo valor justo menos a despesa de venda. Tá, eu quero saber por quê. Isso aí é a resposta aqui da letra D. Eu estou perguntando por que você acha que a letra D é a certa? Por que não é a letra A? Por causa porque fala do valor líquido ali, ó, dos dois ou menor. Aí eu fui na D. E você, Tamiris, por que a letra A está errada? Porque fala que é pelo custo. Pois é, olha só. A gente tem que ter maldade aqui no caso, e assim, não ir só pelo rumo. Olha só. O CPC 29, ele diz que, né, os ativos biológicos e produto agrícola, todos eles vão ser tratados, né, eles vão ser avaliados pelo valor justo, né? Aí a gente tem lá o reconhecimento inicial e o reconhecimento subsequente, né? Se ele for, o valor justo for, a gente conseguir determinar o valor justo, né, de uma maneira tranquila, confiável, vai ser o valor justo menos a despesa com venda. Se não for de maneira confiável, né, o que nós vamos fazer? Vai considerar o custo menos depreciação e o impairment, né, que é a despesa lá de irrecuperabilidade. Porém, aqui, né, ele está dizendo que ele atendeu os requisitos de reconhecimento. Se ele atender os requisitos de reconhecimento, nós vamos aqui, no caso, realmente é a letra D. Nós vamos reconhecer ele pelo valor justo menos valor de despesa, porque é o que o CPC 29 diz. Mas por que a letra A está errada? Por quê? A letra A, ela está dizendo ao custo, o valor realizável líquido o custo, o valor realizável líquido dos dois, o menor. Esse aqui está errado, porque essa premissa aqui, ela diz respeito ao CPC 16, estoque. Então, não é o 29, esse aqui então está errado. A letra B está totalmente errada, porque ao custo ou valor reavaliado, a gente nem faz mais reavaliação, né? Aí de ativo, então está totalmente errado. E a letra D, que ele está falando que é obrigatoriamente ao custo menos a exaustão. Não é, né? Ainda que aqui, se a gente estivesse falando, né, de um outro tipo de
de produto agrícola que não for, a gente não calculasse a depreciação, mas sim a exaustão, ainda estaria faltando a questão da despesa, né? Então, por isso aqui que essas outras estão erradas, né? Então, vamos para mais uma aí, olha. Quanto ao valor justo do ativo biológico, quando o valor justo, né, do ativo biológico não puder ser determinado de forma confiável, o ativo biológico deve ser mensurado como o custo menos despesa com vendas, custo menos depreciação acumulada e amortização, custo menos depreciação e perdas por irrecuperabilidade acumulada, o valor realizável líquido ou a valor presente. Qual a resposta é essa aí, gente? Nossa, Deus. Tá mais do que mamão com açúcar. Qual, gente, é a resposta? Letra C? Letra C? Quem que falou letra C? William. William. Por que o William que é letra C? É o que fala o CPC 29. Hã? É o que fala o CPC É o 29. que fala lá no CPC 29, né? E até aquilo que eu deixei aqui para vocês aqui, olha, né? De resumir, né? Reconhecimento inicial aqui, né? Ele é impraticável, ele não é confiável, né? Então, é o valor do custo deduzido a depreciação e as perdas de impairment. Impairment é a irrecuperabilidade, né? Então, o certo aqui é realmente a letra C, aqui, ó. Custo menos depreciação e perdas por irrecuperabilidade acumulada. Beleza? Então, é isso aqui. Aqui o que a gente tem para hoje aqui do CPC 29. CPC 29 também é facinho, tá vendo? Não é? Não é, gente? É tranquilo. O meu que é muito CPC. Hã? Não é tranquilo. O ruim que é muito CPC. Você grava todos. É bastante CPC, verdade. Deixa eu imprimir isso aqui para vocês, ó. E mandar lá. Para vocês lá no grupo. Aqui, para vocês terem lá para estudar. CPC 29. Mas é isso, gente. O negócio assim é estudando, vai aí aos pouquinhos, né? Alguns de vocês ainda eu sei que não fez, né? A prova, mas vocês não podem desistir, né? E tem que ir fazendo aí o exercício, né? Pegando aí esses exames de suficiência antigo e refazendo, né? Lendo CPCs, fazer um cronogramazinho mesmo, né? De estudo, porque senão é difícil mesmo, né? Tá certo? Mas vai dar tudo certo, todo mundo vai passar, em nome de Jesus. Ok, gente? Dúvidas? Nenhuma. Só na hora da prova. Tranquilo por enquanto, professora. Não, na hora da prova é a hora que não pode ter dúvida. Né? Gente, então tá. Então nós ficamos por aqui hoje, tá? Qualquer coisa, vocês me acionem. Então tá bom. Boa noite, professora. Tá Boa bom? noite, turma. Obrigada. Para vocês também. Bom descanso, gente. Beijo, Val. Que bom te ver aqui hoje. Boa noite. Obrigada, professora. Boa Então noite, tá. com Deus. Amém. Tchau.